Olá pessoal, meu nome é Edson, esse é mais um vídeo do canal e hoje eu tô trazendo um top 5 dos melhores reis de Israel. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, comenta e compartilha e fique com a intro do canal. Em quinto lugar temos o rei Josias. Josias era um... vou contar um pouco da história do rei Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaias, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. Josias, além disso, ele reconstruiu o templo. É, ele reconstruiu o templo, ele reconstruiu o templo e fez muitas coisas agradáveis a Deus. E nos tempos em que os reis governavam, os reis ímpios, aqueles que não agradavam a Deus, nenhuma vez teve a festa da Páscoa, mas no reinado de Josias teve a Páscoa. Então Josias fez coisas que agradaram ao Senhor. Jo Josias, como nós sabemos, ele governou. Josias, ele foi uma criança, mas ele cresceu eu, eu fazendo a vontade do Senhor. Ele fez aquilo que agradou o Senhor. E esse é um dos melhores reis de Israel. Então vamos para a próxima posição. Em quarto lugar temos o rei Josafá. A história do rei Josafá se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá era um rei de Judá. Ele começou a governar Israel. Ele fez coisas que agradavam ao Senhor. Ele, ele fez coisas que agradou ao Senhor. Oh, e ele fez coisas que agradou ao Senhor. Oh. E agora eu vou contar um pouco da história de Josafá. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba, era filha de Sile, como Asa, seu pai, havia feito. Antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente o Deus dos seus antepassados. Todas as outras coisas que Josafá fez desde o começo até o fim do seu reinado estão escritas na história de Jeú, filho de Hanani, que faz parte da história dos reis de Israel. Então essa é a história de Josafá. Josafá governou bem Israel, mas ele não derrubou os lugares pagãos. Então, tirando essa parte dos lugares pagãos, ele governou bem Israel. Então, vamos para a próxima posição. Em terceiro lugar, tem o Ezequias. Ezequias era um rei que governou no tempo do profeta Isaías. Ele fez coisas que, que agradaram ao Senhor. E ele teve uma doença, né? O rei Ezequias teve uma doença, né? Só que nessa doença, ele pediu
ele pediu a ajuda de Deus e Deus deu mais tempo de vida para ele. Ele governou bem Israel. É, e é isso. Ezequias governou bem Israel, fez o que agradou a Deus e essa é a história dele. Então vamos para a próxima posição. Em segundo lugar, temos o rei Salomão. O rei Salomão foi um dos maiores reis de Israel, o segundo maior rei que existiu. Ele foi um homem cujo ele foi um rei muito sábio. Ele pediu a sabedoria a Deus. Deus deu essa sabedoria. Nenhum outro rei tinha a mesma sabedoria que ele. Ele governou Israel por 40 anos e morreu. E morreu. Depois do reinado de Salomão, o reino ficou dividido. Então, é isso. Essa é a história de Salomão. E em primeiríssimo lugar temos o rei Davi. O rei Davi foi o segundo, o segundo rei, porque ele foi o segundo rei. O primeiro era o rei Saul. O rei Davi era um homem cujo o coração era igual ao de Deus. Ele tinha o coração de Deus. E ele fez coisas boas, derrotou o gigante, mas pecou contra Deus, mas pediu perdão de Deus. O rei Davi foi um dos melhores. O rei Davi foi um dos melhores reis que já existiu. Então essa é a história do, do rei Davi. Então é isso. Esse foi mais um vídeo do canal. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta e compartilha. E eu vou deixar na descrição todas as referências sobre esses reis. E também me siga no Instagram. E é isso. Então, obrigado, tchau. Fiquem com a paz do Senhor Jesus e amém.